Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo veio ao Morumbi para enfrentar o Talheres, precisando vencer por 2-0, precisando criar alguma oportunidade de gol. E mais uma vez, nesses últimos 10 anos, não é uma novidade, mas é um lugar comum. O São Paulo foi eliminado, jogando um futebol horroroso. O São Paulo empatou por 0-0, praticamente não criando uma oportunidade real de gol. Assim, há pelo menos uns 3 jogos que o São Paulo não consegue criar. Os gols que saem quase no acaso ou no puro talento individual de alguém, como foi aquele golaço do Hernanes, que hoje nem o Hernanes conseguiu jogar. O São Paulo se comportou mais uma vez como uma criança que tem um exame final para fazer e ao invés de estudar ficou jogando videogame, porque quando tinha que treinar resolveu jogar jogos que não tinham importância no Paulista, perto desse jogo que perdeu hoje, perdeu a vaga, né, nesse empate. O São Paulo se comportou como uma criança que não estuda para o exame e aí na hora do exame se surpreende porque não vai bem na prova. Foi isso a história do São Paulo hoje. Foi para a Florida Cup, foi um erro. Aliás, a demissão do Aguirre já foi um erro. Então assim, a gente vai falar do jogo e depois a gente vai voltar a falar de todos esses erros que aconteceram. Tem alguma coisa para falar primeiro das convicções do Jardine? Porque assim, uma coisa que a gente sempre fala, precisa de continuidade, mas o Jardine vem muito mal, né, Gabriel? A coletiva dele foi nesse sentido, porque da inutilidade inteira da coletiva dele, porque ele vai falar o quê? A chance dele ser demitido amanhã é colossal, a chance desse vídeo sair, ele ser demitido horas depois é enorme. Então o que dá para aproveitar da coletiva dele hoje, que ele só deu a coletiva porque é obrigação com a competição, ele tinha que dar a coletiva. Ele disse que a estratégia adotada no começo do ano ele poderia ter adotado um revezamento, ele poderia ter adotado buscar um time ideal e repetir a exaustão esse time ideal para tentar ter ali 11 jogadores, e ele poderia ter, ele falou que ele preferiu basear o time nas principais peças do elenco. Leia-se Nenê, leia-se Diego Souza, leia-se Reinaldo, jogadores, Jusilei, jogadores que... eu não sei o que estão fazendo no São Paulo, a maioria desses. Eu não faço a menor ideia. Nenê não tinha que ter vindo, ele já está indo para o seu segundo ano. Diego Souza, idem. Aí o técnico chega e baseia o ano, baseia a Libertadores, baseia tudo. A Sul-Americana. Baseia tudo, tudo baseado nos caras que não estão entregando absolutamente nada, zero, e que começaram jogando com o Jardine e continuaram entregando nada, absolutamente nada, zero. Então assim, aí é o tipo de coisa que você abriu mão completamente do que você queria fazer, aí a gente vai voltar para quando a gente falou, o cara vai ter respaldo para botar esses caras no banco? Não sei se faltou respaldo, ou não sei se ele não teve peito por ele próprio, não sei. Eu sei que ele apostou no oposto do que ele fazia na base, no oposto do que ele diz pensar de futebol, no oposto de tudo. Hoje qualquer pessoa que tinha esperança que o São Paulo fosse fazer um bom jogo, hoje um bom jogo, não sair classificado, mas um bom jogo, é uma pessoa assim que vai completamente pela mística, vai pela, hoje vai ser diferente, porque não tinha um motivo razoável para o São Paulo vir aqui hoje apresentar o mínimo de bom futebol ou qualquer coisa diferente do que nós vimos. Qualquer coisa diferente de bico para área, qualquer coisa diferente de chutão, qualquer coisa diferente de um jogador a 25 milhões de metros de distância do outro sem trocar uma bola. Então nós vimos hoje um time que é fraco, que é o Talheres, tecnicamente, mas é um time que existe coletivamente, existe taticamente, é um time que está pronto dentro das limitações dele. O São Paulo não. O São Paulo parece que pegou 11 jogadores, não treinou, quando treinou, que foi muito pouco, abriu mão de todas as convicções possíveis do treinador, então o treinador fez um negócio que não está acostumado a fazer, com jogadores que não deveriam estar aqui, jogadores que deveriam ter ido embora, jogadores que não deveriam ter vindo. Então assim, o resultado hoje é extremamente comum pelo que o São Paulo se planejou para 2019 e pelo que o São Paulo vem se planejando há anos. A gente tem um vídeo dos erros administrativos, se vocês pegarem os primeiros vídeos, que são os anos mais antigos, de 2009 para cá. De 2009 para cá, vocês vão pegar erros que acontecem ainda hoje, pacotão de reforço feito no nome, jogo político, tudo, é a mesma coisa. E ainda assim, o São Paulo mantém erros antigos de maneira alarmante e consegue se renovar com erros novos. Sim, demitindo a Aguirre, baseando o time em jogadores que não têm a menor condição. O São Paulo se renova nos erros e mantém os erros antigos. O resultado a gente vai vendo cada vez mais nesses quase 10 anos. Hoje não foi a primeira, ano passado também não foi a primeira, ano retrasado não foi a primeira.
vexame do São Paulo dentro do Morumbi, ou fora do Morumbi, ou onde quer que seja. E assim, é Colón, é Defensa e Justiça, é Talheres. Eu tenho dificuldade de marcar os nomes dos times que vêm aqui. O São Paulo é um time grande fazendo cosplay de pequeno. O São Paulo joga como se fosse um time pequeno, um arremedo de time. E uma coisa, não é só o Jardine, mas o Jardine nesses 4 jogos, e como o Gabriel falou, o Jardine abandonou as convicções que o consagraram na base. Mas assim, vamos lembrar lá atrás da demissão do Aguirre? O Aguirre foi demitido porque colocou o Nenê no banco. Que a verdade é bem essa. O time não estava jogando bem, mas ele percebeu que o Nenê não entregava, colocou o Nenê no banco, o Nenê fez todo aquele estardalhaço, aquele bico, aquela coisa que foi notório, naquele gol que o Brenner salvou, de um chute bizonho que ele deu, ele puxou o Brenner para que o Brenner não cumprimentasse o Aguirre foi demitido. Qual foi a mensagem que o Raí, com essa demissão, passou para o grupo? Quem manda é o Nenê, e não o técnico. Tanto é assim que o Jardine praticamente manteve o Nenê. O São Paulo só jogou com o Nenê. O São Paulo teve uma oportunidade muito grande ali. Não, independentemente se vai renovar com o Aguirre. Vamos terminar os 5 jogos, a gente manda o Aguirre embora. E em 2019 a gente efetiva o Jardine e faz qualquer coisa. Por mais que a gente tenha citado por que nós não teremos efetivado o Jardine, a gente defendia tempo para o técnico, a figura do técnico. O São Paulo teve a oportunidade de mandar um recado. Jogador acomodado, jogador que não está pensando no coletivo, jogador que quer ser a equipe, sou eu primeiro e o coletivo depois, não tem vez. Se o São Paulo bancasse a decisão do Aguirre, se o São Paulo afastasse o jogador que deu inúmeros casos de indisciplina em 2019, mesmo quando o São Paulo estava bem, como na vitória do Mineirão, que ele saiu fazendo bico e se intensificou nas fases piores. Antes do clássico, ele foi no casamento do amigo. Sim, antes do jogo mais importante, que era contra o Palmeiras, valendo liderança, foi para a Europa, perdendo tempo de treino, se desgastando e tudo mais. Então assim, o São Paulo tinha a mensagem de passar isso, que no São Paulo, jogador assim não tem vez, e respaldar a figura do técnico, para que o técnico que viesse depois do Aguirre tivesse um respaldo, falou, ó, aqui a gente funciona assim, jogador acomodado, a gente mostrou que encosta e você vai ter liberdade para fazer o seu trabalho do jeito que você achar melhor. O São Paulo fez o oposto disso e ainda colocou um técnico que ou não teve peito, ou não teve respaldo, ou não teve coragem, ou não abriu mão de tudo, abriu mão de tudo para botar em campo que nós vimos hoje, de novo. Então assim, só para não ficar, vocês são incoerentes, vocês falam em permanência, mas vocês já estão constranhando. Primeiro, não cabe a gente, porque nem depende da gente. O Jardine perdeu qualquer esperança de ficar amanhã, já deve estar demitido, não é uma decisão que cabe a gente, mas o Jardine também abandonou essas decisões, seja a decisão dele, seja a decisão de cima. Mas uma coisa tem que ser dita, o Jardine saindo, o Raí tinha que sair junto, porque o trabalho do Raí, e eu sempre falo, o Raí tem que ser respeitado, ídolo maior da história do clube, o que ele fez aqui dentro é inesquecível, inigualável, é incrível, é um dos maiores ídolos da história do clube, mas como dirigente muito ruim. Atrapalhou o trabalho do Dorival, atrapalhou o trabalho do Aguirre e agora atrapalhou possivelmente a carreira do Jardine. Raí foi muito mal, mas uma informação que nós temos e que eu fui confirmar com o Eduardo Afonso da ESPN, fui confirmar com ele, e a informação que ele tem é que a demissão de Aguirre não foi do Raí e foi do Leco. Isso é, o Eduardo Afonso tem a fonte dele, eu confio muito no trabalho do Eduardo Afonso, que há mais de 18 anos cobre o São Paulo. Então assim, Leco foi irresponsável. Leco, se foi ele o autor da demissão do Aguirre, para mim foi a decisão mais estúpida que eu já vi num time grande de futebol profissional. É uma coisa ridícula, ridícula. Então assim, o Jardine tem muita culpa, mas não adianta tirar o Jardine e manter todos esses erros que a gente está falando há 10 anos. O Leco foi irresponsável, a administração dele é catastrófica, não perde do Aidar, porque o Aidar ainda tentou assaltar o clube, todo mundo lembra do Jack, do contrato do Under Armour, mas o Leco muito ruim, o Raí muito ruim, e o Jardine é o único, provavelmente, que vai pagar o pato. O que eu esperava é que o Raí fosse junto. Então agora o São Paulo vai de novo, o torcedor ficar esperando um novo técnico. Só vamos lembrar, e para que isso fique muito registrado aqui, tá? O São Paulo tinha uma previsão financeira de chegar nas quartas de final de Libertadores. Isso é a premiação da Libertadores, que é boa. Isso quer dizer que o São Paulo estaria na Sul-Americana, teria todas as rendas dos jogos da Sul-Americana até ser eliminado, ou até chegar na final, até qualquer que fosse o resultado. Teria as rendas desses jogos da fase de grupos até as quartas, que é Morumbi lotado, porque a torcida vai se empolgando, o ticket alto. São Paulo tinha essa previsão de dinheiro. Então enquanto a galera tá aí pedindo pato, tá, e o pato assinou, São Paulo já vai
vai ter dificuldades, porque é um time que estava tentando se levantar financeiramente para honrar os compromissos que tem, porque esperava receber um dinheiro que não vai receber. E por que não vai receber? Porque foi, mais uma vez, incompetente. O São Paulo foi incompetente. Isso vai na conta do Leco, presidente, que foi muito xingado, com justiça aqui no Morumbi, muito xingado, porque vem tomando decisões terríveis já do ano passado para cá, e vocês podem acompanhar isso mais nas nossas lives. Aqui a gente fala mais de jogador e técnico. Do Raí, que vem, que assim como diretor de futebol, tem uma passagem mais prejudicial até do que foi o Rogério Ceni como técnico, que o Rogério, o comecinho de técnico dele não foi bom, agora ele é um técnico muito melhor, e agora o São Paulo vai ter que procurar um técnico para iludir a torcida, pra gente ficar achando, e olha gente, se não mudar nada, é um técnico que vai durar até agosto, até perder um clássico, aí a gente não sabe se esse técnico vai ter o apelido de burro, de retranqueiro ou de professor Pardal. Quem está no mercado? O Cuca, que é a esperança de muitos. Quem está no mercado? O Osório, que é a minha esperança, eu sei, muita gente não gosta, mas é um técnico dos que eu vi trabalhar mais brilhantes e o que mais encantou o Rogério Ceni, dos caras com quem o Rogério Ceni trabalhou, e foi muita gente. E o outro que está no mercado, que eu acho uma abominação, é o Luxemburgo, que não está nem no mercado, não está nem sendo considerado. O cara é um youtuber há 10 anos que não faz um trabalho decente. Não adianta pegar os títulos que ele ganhou no passado, porque os últimos resultados dele... Aliás, até me preocupa. O Luxemburgo, ele tem a soberba, o São Paulo tem a soberba, essa combinação, pra mim, dá rebaixamento. É isso. É o que eu penso. Torcerei sempre para o São Paulo. Eu vi muita gente, muitos torcedores, eu respeito qualquer manifestação. Gente xingando, gente gritando. Gente, eu tava respondendo agora um cara no Instagram, não sou nem eu que toco Instagram a Vives, mas do cara falando, vou cancelar sócio torcedor, vou parar de ir no estádio, vou falar nossa posição. Eu compro os meus ingressos, mesmo vindo com a imprensa. Eu sou o sócio torcedor. Eu comprei 2 camisas das mais horrorosas que a Adidas produziu, que é a camisa 1 e a 2. As de treino eu não vou comprar porque símbolo monocromático foi um erro que a Under Armour cometeu, a Adidas cometeu, eu não gosto. Eu entendo e respeito quem gosta, não vou comprar. Mas eu compro tudo que é de São Paulo. Por quê? Não interessa quem é o presidente. Pode ser nefasto, como foi Carlos Miguel Aidar, ou incompetente como Eleco. Para mim, eu faço parte do clube como todo torcedor. Eu sempre vou trabalhar a favor do clube. Então comigo nunca vai colar e eu nunca vou fazer campanha de Morumbi zero, nunca vou fazer campanha de não comprar camisa. Mas eu respeito. Cada pessoa tem o seu jeito de se manifestar. Eu me sinto um guerreiro do clube, mesmo um clube que está pensando errado, que está administrando errado, que está passando vergonha, eu vou estar lá junto, eu vou estar no Morumbi, eu vou estar gritando e eu vou estar consumindo produtos do clube, porque eu quero ajudar o clube a voltar a ser grande. Voltar a ser grande. Porque o São Paulo hoje, apesar da grandeza de títulos e da grandeza de história, não está se comportando como time grande. Time grande dá respaldo, time grande se planeja, time grande assim, tem inteligência nas suas decisões e convicção. E sabe que mesmo trabalhando certo, às vezes o resultado não vem. Trabalhando errado é só na base da fé, e a fé só nos rendeu um título nos últimos 10 anos, que foi aquela Sul-Americana. Só algumas contextualizações do que você falou, que é nessa linha, mas para contextualizar. Jardine, ele deveria ter sido cobrado há muito tempo. Se existia uma convicção, coisa que a gente sabe que não existe, porque o São Paulo troca de Dorival para Bausa, de Bausa para Ricardo Gomes, o São Paulo troca técnicos estilo. Diferentes. O São Paulo não tem convicção nenhuma, mas se existisse uma convicção de manter o trabalho de Jardine, ele deveria, antes de ser demitido, ser cobrado com veemência para o que você está apresentando, não foi o que você apresentou na base, não foi para isso que nós efetivamos você. Faça ou tente fazer, pelo menos, aquilo que você se propôs a fazer, aquilo que você foi contratado para fazer. Não isso. Isso não. E foi o que nós falamos no jogo contra o Guarani. No vídeo do jogo contra o Guarani e na live seguinte do jogo contra o Guarani. Você jogar com os titulares para ficar jogando bola na área aleatoriamente, que foi o que o São Paulo fez contra o Guarani e perdeu no Pacaembu, aí não adianta. Para você, nos jogos do Campeonato Paulista, que não vale absolutamente nada, esses jogos de primeira fase, você pelo menos perca tentando aplicar as ideias que o treinador diz que quer aplicar. Essa é a primeira contextualização. Segunda, confirmando que foi o Leco quem demitiu o Aguirre. O Raí, primeiro, deveria usar a sua figura e a sua posição de quem, quando assumiu o cargo, exigiu autonomia, se ele era contra, né, considerando que ele seja contra, ele deveria exercer a sua autonomia no campo do futebol, na parte de futebol, e bancar o treinador, ou pedir boné, porque ele não teve a autonomia que ele disse que exigia ter. Esse é o primeiro ponto.
outro ponto com o Raí, eu já nem lembro mais, sobre o sócio-torcedor que você falou e afins, não é? O Vitor Biner essa semana deu a definição perfeita do que é isso. Ele chamou na rádio CBN de isso não é protesto, isso não é um protesto, mas não é um protesto inteligente. O nome disso é sabotagem. Pode não ser uma sabotagem consciente, pode não ser uma sabotagem que você queira sabotar, mas se já está difícil assim, se você tirar o dinheiro do clube, mas estão roubando. Vamos supor que estejam. Se você tirar o dinheiro, os caras vão roubar de outro lugar e o clube vai ficar sem dinheiro. Então é um argumento que não faz sentido. Lembrei do Raí, você falando que tem que sair. A coerência seria ele sair. A decisão de manter Giardini, de efetivar Giardini nesse momento e não cobrá-lo o motivo pelo qual ele deveria ter sido efetivado, a coerência exige que ele saia. O meu problema ele vai sair, aí vai entrar quem? Porque na segunda-feira, há 2 dias, nós vimos mais um capítulo de jogos políticos sendo feito. Você vai tirar um cara que teoricamente, ou que certamente tem um caráter... Certamente tem um caráter corretíssimo com o clube e que está fazendo um trabalho catastrófico e tem que ser cobrado de uma maneira muito veemente, jamais xingado. Eu não vou usar um adjetivo para falar quem xinga o Raí. Jamais xingado, veementemente cobrado. Você vai tirar um cara desse que no mínimo é correto e você vai botar quem? E esse raciocínio de você vai botar quem, quais são as consequências das decisões que você vai tomar, que é justamente o que a gente cobra do São Paulo há 255 anos, ele precisa ser feito com qualquer peça do clube, com técnico, com diretor, com jogador, com presidente, com assessor de qualquer coisa. Você vai tirar o cara e você vai colocar quem? Qual que é o cenário dessa pessoa que vai entrar? Você vai tirar o Raí para colocar de novo um cargo político? Você vai dar um dos principais cargos do clube na mão de um cara que vai fazer politicagem, que não está preparado, que não entende nada de futebol, que pode ser um leco como diretor de futebol, como nós falamos nos vídeos administrativos, que era horrível, não vai melhorar. O Raí está mal? Está. Vai colocar um outro pior? Não vai melhorar. Então, ou você tem coerência e consciência de quem você vai colocar no lugar, ou é melhor a gente cobrar o Raí, esperar que ele aprenda com essa montanha de erros que vem nesses 14, 15 meses, dinheiro sendo torrado com contratações absurdamente esdrúxulas, jogadores sendo bancados de maneira patética. Esperar que ele aprenda, esperar que haja uma reunião entre conselheiros, diretores, que ele se cerque de pessoas boas, não sei, do que você colocar alguém que vai pegar isso que já tá ruim e transformar para pior, que é algo que a gente vem fazendo há muito tempo. E o risco é o Leco colocar um cara que só vai servir de escudo para o Leco mandar e desmandar. Então, assim, é muito delicada a situação, mas uma coisa fica muito clara. Se não mudar nada, o próximo técnico que vier, seja quem for, pode ser Guardiola, pode ser Mourinho, para falar de coisas malucas, pode ser Jesus, vai ser demitido em agosto, em outubro no máximo, vai vir outro técnico e ele vai ser o burro, ou ele vai ser incompetente, ou ele vai ser professor Pardal, ou ele vai ser covarde ou retranqueiro. Por quê? O São Paulo é uma máquina de moer técnicos. Depois vocês podem até acompanhar na ESPN, o Eduardo Afonso pegou uma lista minha, que ele até citou no ar, que foi o Alexandre Grisbert, jogos da SPFC, da lista de técnicos que o São Paulo passou. Tem muita gente boa. O que isso rendeu? O que isso possibilitou? São Paulo é um time perdido. Precisa se consertar em cima. Leia-se Leco, leia-se Raí e leia-se quem quer que venha a assumir o cargo do Giardini virtualmente demitido. É isso que tinha para falar. Gente, uma das maiores vergonhas da história do São Paulo, que não era surpresa para ninguém. Uma das maiores vergonhas da história do clube e que não teve um maldito para dar as caras e dar entrevista. Gente, o Hernanes e o Giardini eles deram por obrigação contratual com a competição. Na competição, um jogador é obrigado a falar na saída do campo, quando ninguém quiser falar, o capitão é obrigado a falar, no caso o Hernanes, e o técnico é obrigado a falar da coletiva de imprensa. Então eles não foram lá de bonzinhos. O Hernanes, eu acredito que daria entrevista de qualquer maneira. O Hernanes chorou no fim da... Aliás, se limitou a dar entrevista no campo. Depois, ninguém sequer passou pela zona mista. O Arboleda passou, não quis falar e estava arrasado. Para mim foi o melhor em campo. Não quis falar, mas estava arrasado. O resto dos jogadores saiu por outra saída, e nós estamos aqui agora, o quê? 1 e pouco da manhã? Quase 2 da manhã? 1h50 da manhã. 2 da manhã. Amanhã eu, a Vives, a gente vai trabalhar, o Gabriel vai trabalhar porque esse trabalho não dá dinheiro. Nós estamos aqui até as 2 da manhã porque ninguém do São Paulo passou para falar com a imprensa e ninguém avisou a imprensa que ninguém ia passar. Ficou todo mundo lá esperando. E a gente está aqui porque isso faz parte do nosso trabalho. Então, assim, o São Paulo não erra. O São Paulo erra em todos os setores. Hoje não tem um setor para ser elogiado do São Paulo.
Nenhum. O São Paulo, essa eliminação é a cara desse São Paulo, muito mal administrado, muito mal em todos os aspectos. A única coisa que me entristece mais do que essa derrota são as lágrimas do Hernanes, de um cara que sente a derrota e que não merece um leco de presidente, que não merece esse arremedo de planejamento que levou a essa eliminação patética. É isso? Isso, é uma das maiores vexames da história do São Paulo, com uma pilha de responsáveis, uma pilha deles, e nenhum foi capaz de vir dar uma palavra no momento em que a história do São Paulo foi manchada hoje e ninguém foi dar uma satisfação, uma cara tapa, nada. Aí eu queria saber onde está o biquinho do Nenê. Cadê esse cara? Cadê esse cara que queria provar pro Aguirre que ele era jogador? Vamos lembrar, desde que o Aguirre colocou no banco, o Nenê não fez uma partida, um período de partida, não fez um lance que justificasse ele ser jogador do Guarani, da Ponte Preta, com todo respeito aos dois, que dirá do São Paulo. E aí a responsabilidade do Jardine, que o bancou como titular, talvez porque percebeu quem era o dono do time. Então é isso, se não mudar, nós vamos moer outro técnico, tá bom? Gente, é isso, não dá pra falar mais, senão a gente vai ficar aqui até às 3 da manhã. Tá todo mundo muito irritado, tá todo mundo muito chateado, mas a gente tem a obrigação, aqui a gente faz jornalismo alternativo a serviço de São Paulo, a gente tem a obrigação de explicar o que tá acontecendo, explicar por que um vexame desse acontece. Não é por acaso, tá bom? Um abração pra todo mundo e vamos São Paulo.